Olá pessoal, neste vídeo falarei sobre o filme O Poço, filme esse lançado recentemente pela Netflix e provavelmente é um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos meses. Eu, em média, assisto um filme por dia e isso já faz bastante tempo. Claro que neste vídeo darei alguns spoilers, então fiquem aí avisados e se desejarem primeiro assistir ao filme e depois assistirem a este vídeo, fica aí a dica. Percebemos claramente que um dos grandes debates desse filme é a questão da desigualdade, dos ricos e dos pobres, essa diferença entre as classes sociais. Mas claro que há muito mais que isso no filme. Há toda uma linguagem simbólica, tratada por meio de fábulas. Claro que as fábulas, como nós conhecemos, elas sempre têm uma lição para nos dar. Talvez a mensagem principal desse filme, dessa fábula, seja de fato a mensagem da solidariedade. A mensagem de que somente pela solidariedade é possível a existência e a coexistência entre as pessoas. E claro, sendo uma fábula, nós não podemos pensar aqui nos detalhes práticos, como por exemplo, como a plataforma sobe e desce, ou como os ambientes se aquecem ou ficam frios. Então, nesse tipo de história, ou mesmo se nós pensarmos nos dilemas morais, nós não podemos pensar as questões práticas em torno disso. Nós temos que captar apenas a mensagem que tem como objetivo a ser passada. Bom, vamos à história então. O poço fica num prédio, esse prédio ele vai do andar 0 ao andar 333. O andar 0, que seria o primeiro andar, é o andar do céu, porque aí nós temos a preparação da ceia, por exemplo. Já o andar 333, sendo que há 2 moradores por andar, nós temos aí o número 666, e isso você sabe o que significa. E aí está a metáfora. Então nós temos acima de nós o céu, abaixo de nós o inferno, e o mundo está no meio do caminho, o mundo que se aproxima mais da parte do céu ou da parte do inferno. E a comida que está sendo preparada lá no andar 0 para que ela passe do andar 1 ao andar 333, ela é feita a partir dos desejos das pessoas que estão abaixo, nos andares. Porque ao entrarem no poço, é feita uma entrevista perguntando qual é o melhor prato, qual é o prato favorito. E esses pratos favoritos são preparados no andar 0. O problema é que o andar 1 ele tem acesso a toda a comida, o andar 2 já tem acesso à comida tirando aquilo que o andar 1 comeu, o andar 3... O andar 4, o andar 20 tem acesso a toda a comida, tirando a comida que o andar 1 ao 19 comeram, assim por diante, até chegar no andar 333. Tudo que é expresso no filme tem uma explicação, tem uma função. Os nomes dos personagens, a função do Don Quixote, que é o livro que o Gorin estava carregando consigo, os próprios nomes dos personagens. Gorin, por exemplo, é o nome de um prato típico da cultura oriental feito de arroz frito. Ou seja, tudo no filme está aí com uma simbologia por trás. Nada, portanto, é gratuito. Há também toda uma similaridade entre o Don Quixote e Gorin. Por exemplo, as características do Don Quixote são as características do Gorin. O idealismo, por exemplo. Outra menção literária é que nós podemos citar a Divina Comédia do Dante, onde são abordados, tanto na Divina Comédia como no filme O Poço, os 7 pecados capitais, como a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. E aqui o primeiro filósofo que eu faço menção é Aristóteles. Aristóteles diz que a virtude está no meio termo, na prudência, na moderação, na frônesis, e os extremos são os vícios, o vício do excesso ou o vício da falta. Então nós podemos perceber que os extremos se aproximam dos pecados capitais. O meio é a virtude. Outro tema que eu percebi no filme é a questão da deusa Fortuna, da roda da fortuna, da questão da sorte ou do azar. Há coisas que deliberamos, há coisas que não deliberamos, diz Epiteto, um famoso estoico, ou Maquiavel. Metade das nossas ações depende de nós, a outra metade depende da sorte. E a sorte pode ser boa ou má. E isso aparece no filme uma vez por mês, quando os internos adormecem e eles acordam em outro lugar. Eles estão num andar e na passagem de um mês para outro eles acordam em outro andar. O andar pode ser o andar 1, lá em cima na parte boa, onde eles terão comida suficiente, ou o andar 333. Então a sorte ou o azar está presente aqui em relação à questão da deusa da fortuna, da roda da fortuna. Outro tema central abordado no filme é a questão do livre-arbítrio. As pessoas próximas ao andar 0, elas possuem esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolher se elas comem tudo o que elas quiserem ou se elas deixam um pouco para os que estão abaixo delas.
Já as pessoas que estão no fundo do poço, elas não possuem tanto livre-arbítrio assim, até porque elas não têm a possibilidade de escolher se elas podem ou não comer, porque para elas quase nem chega comida, ou bem no fundo do poço não chega comida de fato. Então as pessoas elas podem escolher o que elas querem fazer ou não, principalmente as pessoas que estão no início do poço e não no fundo do poço. E a questão que podemos levantar aqui sobre esse debate do livre-arbítrio é a questão da justiça, do por que razão haveremos de ser justos ou éticos. Cito aqui algumas respostas. Dostoiévski, em Irmãos Karamazov: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Anel de Giges, presente na obra A República de Platão: agimos justamente por medo da punição. Thomas Hobbes, o criador do contratualismo: nós agimos justamente visando cooperar com o outro para que o outro coopere com a gente. Ou mesmo Kant, com a fundamentação da metafísica dos costumes: nós agimos justamente porque é um dever moral agirmos justamente com o outro, com o necessitado. Mas no filme O Poço, fica claro que as pessoas que estão acima não se preocupam com as pessoas que estão abaixo. Então é como se fosse uma apresentação da natureza humana via a tese de Hobbes: o homem é lobo do homem. E na medida em que o homem pode se aproveitar do outro, ele o fará. E justamente por isso as pessoas que estão abaixo e na passagem do mês elas acordam em andares acima, elas aproveitam aquele mês. Elas não se preocupam com as pessoas que estão abaixo, ou elas nem lembram do momento que elas estavam abaixo. Vamos agora ao final do filme, a mensagem final que o filme quis passar. Goren e Bará, eles chegam no final do poço e eles acham que a mensagem que deveria subir ao andar 0 era a sobremesa, que eles mantiveram intacta. Porém, no último piso eles encontram uma criança. Já o problema aqui sobre a criança é a existência ou não dela. Será que ela não é apenas ilusão dos dois? Ou se ela existe e ela come a sobremesa, então significa que ela é a mensagem e, portanto, que o sistema é falho. Até porque o sistema dizia que não entravam pessoas abaixo de 16 anos, portanto não entravam no sistema, no poço, crianças, mas no último andar existia uma criança. E lembrando agora da famosa frase de Nietzsche: não existem fatos, existem apenas interpretações. Essas são apenas as minhas interpretações sobre o filme, portanto há diversas outras possíveis. Mas por outro lado, se a criança não existe, isso também significa que o sistema é falho, porque ninguém comeu o doce, a panacota, e o doce vai subir para o andar 0, como a mensagem. E aqui até podemos citar algumas indicações do significado da criança. O primeiro significado poderia ser a redenção dos personagens. Como segundo significado seria que, a partir dela, o estado natural do ser humano, o estado presente no estado de natureza, segundo a teoria contratualista, ela se apresentaria. E o ser humano, mediado pelas relações sociais, o ser humano inserido num meio, numa sociedade, ele ia se moldar à sociedade. Mas num estado pré-político, num estado pré-civil, aí sim está de fato a natureza humana expressa. E a criança provavelmente seria a forma como os humanos se enxergariam nesse estado natural. Talvez uma das explicações finais do Goring e do Trimagasi, quando eles se encontram no final do filme, seja da redenção do Goring. Porque o Goring seria o Don Quixote e o Trimagasi seria o Sancho Panza. E será que no final o Goring morreu ou não morreu? Há a versão que sim e que não. Segundo a que não, ele apenas se libertou do presídio e ele alucinou ao ver o Trimagasi. Já a versão que diz que sim, que ele morreu, faz relação ao próprio Don Quixote. O final do Don Quixote também é um momento onde ele fica totalmente fraco, debilitado, e é onde ele encontra no leito da morte o Sancho Panza. Então o Goring seria o Don Quixote e o Trimagasi seria o Sancho Panza. Há assim a reconciliação dos dois e a morte do Goring. Ao morrer, a sua alma se encontra com a alma do Trimagasi. Quando falamos da desigualdade presente no filme, nós podemos citar o filósofo John Rawls, com o seu livro Uma Teoria da Justiça, de 1971. O Rawls nos apresenta dois princípios de justiça, da justiça como equidade. Ele fala como primeiro princípio o princípio da liberdade e como segundo princípio o princípio da desigualdade, mas a desigualdade sob tais condições. Como primeira parte da desigualdade, deve existir a igualdade de oportunidade, e a segunda parte da desigualdade deve existir o princípio da diferença, que é o seguinte: favorecer os menos favorecidos. Segundo ele, uma sociedade bem ordenada de justiça,
como equidade implica um sistema justo de cooperação. Diz ele que as principais instituições políticas e sociais devem promover a cooperação social. E a cooperação social é sempre, naturalmente produtiva. Sem a cooperação, nada seria produzido nem distribuído. Já em relação ao filme, como não temos aqui a preocupação da produção, apenas da distribuição, nós também podemos partir desse princípio da cooperação. Somente por meio dela é possível gerar essa solidariedade orgânica. É possível pensar que todos os níveis, do 1 ao 333, receberão comida. Enfim, essas são apenas algumas interpretações que eu tive com este grande filme. Se você já assistiu, deixe aqui nos comentários a sua impressão, a sua interpretação sobre o filme. E se você não assistiu, fica aí a minha humilde indicação para assistir. Até mais!